Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila, vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Cálculo 1. Ainda abordando o tema de derivadas, vamos falar um pouco hoje sobre derivação de funções implícitas. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, envie mensagens por e-mail que aparece na tela, nossa página no Instagram ou nosso canal no YouTube. Beleza? Vamos lá, pessoal. Derivações implícitas. Quando que nós vamos usar esse processo de derivação implícita? Como o próprio nome já diz, vai ser em casos em que a função não tem um modelo de forma explícita, ou seja, a gente não conhece a cara da função. Então fica a pergunta: como calcular a sua derivada sem ter o modelo propriamente dito? Fazendo uma analogia, é o mesmo problema que a gente tinha lá em limites, em que a gente precisava calcular o limite de uma função sem ter a função propriamente dita. Lembrando que lá a gente usou o teorema do confronto com algumas informações sobre a função. Aqui não vai ser muito diferente. A gente vai usar uma informação que a gente vai ter, que é uma relação da função com a sua variável x. Ok? Então vamos lá. Imagina que a gente tem uma relação do tipo x mais y ao quadrado menos x menos y ao quadrado é igual a x4 mais y4. Ou seja, é uma relação da função y e sua variável x. Y é uma função que depende de x. Vamos achar a derivada da função em relação a x, ok? Sem ter a cara da função, sem ter simplesmente um modelo. A gente tem uma relação e não tem y isolado, não tem y de forma explícita para se calcular a derivada por meio da definição ou por meio das técnicas de derivação que nós já vimos. Como fazer? Bom, primeiramente eu vou reescrever esse modelo, no lugar do y trocar por f de x. Mais uma vez evidenciando que y é uma função que depende de x. Isso vai ser importante para ser considerado na hora de derivar. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é uma nota que eu faço assim. Imagina que g de x seja uma função seno ao quadrado de x. Como que a gente deriva essa função, né? Repare que a externa é elevar ao quadrado e a interna é seno de x. Então imagina que no lugar de seno de x eu tenha colocado f de x. Então seria f ao quadrado, né? Como que eu derivaria se fosse f ao quadrado? Repara que ficaria 2 vezes a função vezes a derivada da função. É a regra da cadeia. 2 vezes seno de x vezes a derivada do seno de x, certo? Isso vai ser importante a ser considerado quando a função estiver escrita de forma implícita. Vamos tentar ilustrar isso um pouco melhor. Então está aqui o modelo, né? E eu preciso achar a derivada da função. Vamos ir derivando pouco a pouco. Então, por exemplo, no meu primeiro parênteses eu tenho x mais f de x, isso tudo ao quadrado. Ou seja, há uma composição de funções ali. Eu tenho alguma coisa sendo elevada ao quadrado. Então a externa é elevar ao quadrado e a interna é x mais f de x. Ok. Então eu derivo a externa, a derivada de elevar ao quadrado é 2 vezes x, no lugar do x eu coloco a interna, que é x mais a função, vezes a derivada da interna. Se a interna é x mais f de x, eu vou derivar a interna. A derivada de x é 1, mais a derivada da função. Como eu não conheço a derivada, eu deixo representado como f' de x. Ok? Continuo o processo. Menos, de novo, o processo de derivação usando a função composta, usando a regra da cadeia. Deriva externa aplicada na interna, vezes a derivada da interna. Para que a interna eu não conheço, porque é 1, que é a derivada de x, menos a função. Igual derivada de x elevado a 4, 4x3.
Agora, presta bastante atenção. A derivada de uma função é elevada à quarta potência, né? Como que você ia derivar? Repara que aqui tem uma regra da cadeia, né? Eu derivo a externa, 4x ao cubo, aplicada na interna. Por isso que ficou 4 vezes a função ao cubo, vezes a derivada da interna. Quem é a interna? A função f de x, mas eu não conheço a cara dela. Então eu deixo representado por f' de x. Ávila, por que x4 não é uma regra da cadeia e f elevado a 4 é uma regra da cadeia? Porque repara que x4 é uma função polinomial simples, x elevado a 4, não é uma função que está sendo elevada a 4, é uma variável x. Do outro lado, f elevado a 4, você tem uma função elevada à quarta potência, ou seja, há uma composição de funções e por isso a regra da cadeia. Ok? A ideia agora, pessoal, é só manipular algebricamente e multiplicando, fazendo distributivas, de tal maneira que, por fim, eu vou isolar f' de x, ou seja, eu vou deixar de um lado da equação todo mundo que tem f' de x, que tem a derivada, e do outro lado da equação todo mundo que não tem f'. E aí eu consigo isolar f' de x a ponto de chegar na minha resposta. Ou seja, a derivada da minha função nada mais é do que x ao cubo menos y sobre x menos y ao cubo. Ok? Ou seja, eu ainda não tenho explicitamente quem é a derivada da função, porque a resposta ainda ficou em função de y. Beleza? Vamos lá. Olha um outro exemplo B. Eu tenho uma relação, não tenho a cara da função, não tenho y igual, não é possível isolar y, né? Ou seja, eu não consigo derivar a partir de um modelo explícito. Então tem y mais raiz quadrada de xy igual a 3x ao cubo. Como achar a derivada da função? Como achar y'? Novamente, se eu não tenho um modelo explícito, eu vou tentar calcular por meio da derivação implícita. Deriva y, eu não sei quem é, deixo representado por y'. Agora, raiz quadrada de xy é uma regra da cadeia. Repara que a interna é xy e a externa é a raiz quadrada. Então, eu derivo a externa, relembre qual é a derivada da raiz quadrada, é importante, 1 sobre 2 raiz de xy, vezes a derivada da interna. Se a interna é xy, ali eu tenho um produto de funções. Ao calcular a derivada da interna, eu devo utilizar a regra do produto. Então, eu vou ter que fazer regra do produto para x e y. Deriva a primeira, 1. Repete a segunda, y. Mais, repete a primeira, x. Deriva a segunda, eu não sei quem é, deixo representado por y'. Igual derivada de 3x ao cubo. Simples. E aqui eu faço as manipulações algébricas ao ponto de separar de um lado todo mundo que tem y, do outro lado quem não tem y', desculpa, ok? De um lado y', do outro lado quem não tem y'. Consigo isolar e tenho a resposta, eu tenho a derivada da função dada de forma implicitamente, ok? Outro exemplo, derivo secante ao quadrado de x, regra da cadeia, 2 vezes a secante de x vezes a derivada da interna. Se a interna é secante de x, a derivada é secante vezes tangente, mais uma vez, regra da cadeia, com 3 funções, elevar ao quadrado a cossecante de y, e y é uma função, né? Então a mais externa é elevar ao quadrado, então 2 vezes a cossecante de y, vezes a derivada da cossecante de y, que é menos cossecante de y cotangente de y, vezes a derivada da mais interna, que é y. Lembrando que y é uma função, por isso a importância de colocar a derivada. Mais uma vez, vou separar de um lado todo mundo que tem y', de todo mundo que não tem y'.
e a partir daí eu consigo isolar e dizer quem é y', que era o objetivo da questão. Ok? Bom, pessoal, essa ideia de derivação implícita vai ser muito importante para nós no futuro próximo. Por quê? Porque em modelos do nosso cotidiano, vira e mexe, às vezes a gente não tem a própria função do modelo, mas sim a gente tem uma relação da função e a sua variável. E aí a gente consegue achar a derivada, achar as taxas de variação por meio da derivação implícita. Beleza? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu!